A inflação terminou o mês de abril em alta de 0,61% e apesar de ainda estar alto, o IPCA apresentou uma desaceleração em relação a março. A gente está vendo aqui no gráfico que a inflação acumulada esse ano está em torno de 2,7% e o reajuste dos medicamentos e também a reoneração dos combustíveis são fatores que puxaram para cima o índice no último mês. Então, como a gente viu, a semana teve vários dados na economia e a próxima novidade no campo econômico pode ser o avanço do arcabouço fiscal. Então, para ajudar a entender todo esse panorama, vamos receber aqui agora Gustavo Loyola, economista, ex-presidente do Banco Central. Professor Loyola, boa noite. Então, queria começar aqui falando sobre inflação e juros. O governo fica batendo na tecla de que os juros têm que cair. Acredito até que seja quase uma unanimidade. O desejo de que os juros caiam. A questão é interpretar se pode cair ou não. Com a inflação se apresentando do jeito que está se apresentando, mesmo até com promessa de que aumente no segundo semestre, tem espaço para os juros caírem ainda esse ano? Bom, eu acho que há espaço sim para a queda de juros esse ano. Não agora, imediatamente, né? Mas eu acredito que mais para meados do próximo semestre, isso vai ser possível. Quer dizer, a inflação ela tem demonstrado um certo recuo. Esse recuo ainda não é suficiente, principalmente porque a inflação nos preços de serviços ainda continua elevada, né? Mas eu acredito que na medida em que o ano vai avançando, a tendência é de que as expectativas para a inflação do ano que vem começam a se ajustar um pouco mais e isso pode abrir espaço aí para o Banco Central reduzir as taxas. O relator do arcabouço fiscal pode apresentar nos próximos dias o projeto ao Congresso, mas, na sua opinião, haveria alguma coisa que deveria ser modificada ou algumas coisas que deveriam ser modificadas no texto que foi apresentado pelo governo? Não, eu acho que há muita coisa a ser aperfeiçoada, a ser mudada. O arcabouço fiscal ele é altamente dependente do crescimento de receitas, quer dizer, somente um crescimento mais forte das receitas será suficiente para evitar o crescimento da dívida pública, né, como proporção do PIB. E, portanto, é um ajuste fiscal muito baseado em aumento de impostos. E nós sabemos que o Congresso é muito reticente, né, em aumentar impostos. Por outro lado, o governo continua, apesar do arcabouço, com um discurso muito forte de aumentar despesas, né? Então, isso tem gerado uma série de dúvidas. Eu acredito que o Congresso poderia e deveria tornar mais estrito aí o controle da despesa, né, nos próximos anos, para que desse maior segurança de que a trajetória da dívida pública, né, ela seria sustentável. Professor Ana Flor está conosco aqui agora, tem uma pergunta para o senhor, Ana. Boa noite, professor. A gente sabe que as forças de esquerda no Congresso, e aí eu falo especificamente o PT, partido do presidente Lula, trabalham para tentar afrouxar mais esse texto do arcabouço fiscal. É um embate, inclusive, que está acontecendo dentro do governo. Na sua visão, que perspectiva isso traz, não só para a aprovação desse arcabouço, que a gente sabe que o centro e a própria direita vão trabalhar para apertar mais o texto, mas numa perspectiva de outros embates no governo no que diz respeito à pauta econômica, ao andamento da economia para esses próximos 3 anos e meio. Pois é, Ana, boa noite. Você bem sabe, né, os partidos de esquerda que apoiaram desde o início a coalizão do presidente Lula são minoria no Congresso, ele depende do centro, né? E o que nós vemos até agora é que o governo tem
tido uma capacidade muito grande de irritar o centro, de apresentar pautas que não agregam esse centro, né? E esse caso do arcabouço fiscal é típico, né? Porque, embora o ministro Haddad esteja procurando mediar a situação e dialogar com todas as partes, inclusive com o próprio Banco Central, né? A gente vê essa ala mais radical do PT aí querendo impor um programa mais, vamos dizer, heterodoxo em termos de economia e tal. Eu acho que se o Congresso, por alguma razão, frustrar, né, esse arcabouço, torná-lo inclusive mais frouxo, vai ser muito ruim. Eu acho que vai colocar a economia numa trajetória bastante perigosa, com riscos de aumento de inflação, de descontrole. É um desprestígio para o próprio ministro Haddad, que tem batalhado por esse arcabouço, né? Então, acho que terá consequências grandes sobre não apenas o relacionamento entre o governo e o Congresso, mas intragoverno mesmo, né, entre as diversas forças que compõem aí a administração Lula, né? Com base nisso, professor, que a Ana falou sobre apertar ou afrouxar o projeto, ele não prevê punição em caso de descumprimento das regras. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que assim, vira letra morta, né? É aquela história do Brasil das leis que pegam e as leis que não pegam, né? Então, vai ser assim uma limitação que pode não ter nenhum efeito prático. Eu acho que é preciso ter punição. E a gente está falando aqui de um controle fiscal que não depende só do governo federal, mas das 3 esferas de governo. A gente já tem um contexto em que a lei de responsabilidade fiscal foi muito enfraquecida ou praticamente revogada, né? Quase revogada. Nós tivemos o próprio teto de gastos anterior. Então, assim, eu acho que isso é uma sinalização muito negativa. Então, eu sou amplamente favorável que o Congresso restabeleça algum tipo de punição para os administradores que violarem essa lei e, principalmente, estabeleçam mecanismos eficazes de correção de eventuais desvios, né? Professor, o presidente Lula acabou de definir os 2 nomes de diretores do Banco Central que serão indicados agora, e há uma grande expectativa para que esses 2 nomes possam influenciar a decisão do Banco Central e promover, para que ele promova uma queda na taxa de juros, apesar das falas do próprio presidente do BC de que no segundo semestre, se o arcabouço for aprovado, pode haver clima. O senhor que conhece tão bem o Banco Central, o senhor acha que essas 2 andorinhas podem fazer um verão entre 9 que votam ali no Copom? Não, eu acho que não, sinceramente não. É claro, é sempre bom ouvir vozes distoantes, ouvir ideias diferentes, mas não acredito que mude a trajetória do Banco Central. Até porque o Banco Central ele tem praticado uma política, não é simplesmente da cabeça dos atuais dirigentes do Banco Central. Ele está seguindo os cânones da política monetária, do regime de metas. Então, assim, é algo que o Banco Central tem uma certa discricionariedade para mudar a política, mas não muito, quer dizer, não dá para chegar lá e fazer uma reviravolta completa, né? Então, além disso, é uma questão aritmética, né? São 2 votos em 9. Então, não acredito em mudanças de rota. Evidentemente, esses diretores têm todo o direito de serem votos dissidentes no Copom, e isso estará nas atas, né, do Comitê de Política Monetária, e a gente vai ver como é que a situação está se desenrolando, né? Ana Flor e eu conversamos com o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Professor, obrigado pela entrevista e boa noite. Boa noite, muito obrigado.